Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente para mais um vídeo. A gente tem a primeira opção, que é a cristal verde, e a segunda opção, que é o cristal vermelho. Se conecte a uma das pedras. Hoje eu vou fazer um tema bem interessante, que é o espelho do amor. A gente vai ter aqui, ó, você na relação, tá? Os sentimentos seus, ele na relação e os sentimentos dele na relação. E no meio nós vamos ter o futuro dessa conexão, ou seja, o futuro da relação, tá bom? Então, eu vou usar um baralho só, mas a opção vão ser duas. Desde já eu quero agradecer a todos vocês por mais uma vez estarem aqui comigo. Gratidão a todos que estão aqui desde o começo, gratidão aos novos inscritos. Então vamos serenando os nossos ânimos, mentalizando os cristais. Se tiver dúvida, pausem o vídeo, mentalize. E mesmo assim, se continuar com dúvida, escuta as duas opções, né? De repente se encaixa na história de vocês. Gente, eu vou repetir de novo. A gente vai fazer um espelho do amor, tá? Que nada mais é do que eu vou tirar 5 cartas, você na relação, seus medos e seus sentimentos na relação. Ele na relação, ou ela, né, na relação, os medos e os sentimentos dele ou dela na relação e o futuro da conexão, tá bom? Vamos lá? Eu vou fazer aquela prece que eu adoro, todos que estão aqui comigo desde o começo sabem, né? Que é uma prece que a gente pede para que a gente se ame, né? Senhor, dai-me a coragem de amar a mim mesmo. Não amor que se fecha em orgulho, mas o que se reconhece inteiro, com falhas, com pausas e recomeços. Dai-me a coragem de olhar sem dureza, de acolher o que ainda está em construção, de respeitar, Senhor, os meus limites, sem abandonar os meus sonhos. Ensina-me a não confundir amor próprio com distância, nem entrega com esquecimento de mim. Que eu saiba permanecer sem me anular, que eu me trate com a mesma ternura que ofereço ao mundo e que eu aprender a me amar, eu descubra que também é um ato de fé e de amor para comigo. Gratidão. Obrigada, amigos espirituais. Vamos lá? Vou começar pela primeira opção. Vou deixar a segunda opção aqui. E vamos pegar o tarô. Vamos lá. Fala aqui, tarô. Quais são? Como os meus queridos e minhas queridas estão na relação? Como os meus queridos e minhas queridas estão na relação? Quais os sentimentos dos meus queridos e minhas queridas? Quais os sentimentos? E agora? Como a outra pessoa está na relação? Como o ser de luz dos meus queridos e minhas queridas estão na relação? E como os meus queridos, o ser de luz dos meus queridos e minhas queridas, como estão os sentimentos e os medos dele ou dela? Como estão os sentimentos e os medos do ser de luz dos meus queridos e minhas queridas? Qual Ops, virou e eu vou pegar. Qual a conexão, o futuro dessa conexão? Eu vou pegar aqui do lado de vocês também. Qual o futuro dessa conexão? Eu vou usar essas duas cartas como futuro. Vocês entenderam, né? Aqui é vocês e aqui é o ser de luz de vocês, tá? Você na relação, ser meus queridos e minhas queridas. Vocês estão querendo plenitude, vocês estão querendo uma concretização de um amor sincero, vocês estão querendo ser amados, estão querendo ser prioridade, porque não tem como não dizer isso do 10 de copas. 10 de copas é a plenitude, né? É a carta da
daquele excesso de amor, vocês têm muito amor para dar. É a felicidade, a harmonia, a realização. Como vocês estão dentro da relação? Buscando harmonização. Você está buscando o que na relação? A harmonização, gente. Essa é a palavra mais correta. É isso que vocês estão buscando na relação. Então, ou seja, vocês estão buscando harmonia na relação, né? Como se vocês quisessem muito essa harmonia. E essa harmonia é como que vocês estivessem ali lutando para que essa harmonização viesse, tá? Agora vamos ver como a outra pessoa, né, na relação, o ser de luz de vocês. Ah, gente, para tudo, tarô. Eu me divido com tarô. Olha, gente, eu tenho que 10 de copas. Ai, eu amo tarô. A pessoa também tá buscando harmonização, gente. Olha, gente, olha no céu. Eu adoro esse espelho do amor, olha só. Ai, meu pai. Os dois estão buscando se harmonizar, né? Mas será que estão buscando mesmo, né? Será que vocês dois estão na mesma sintonia, buscando harmonização, buscando... Olha, que coisa linda, gente, olha. Os dois na relação, tão lindo isso aqui. Eu fico feliz por vocês, sabia? Eu fico muito, muito, muito feliz. Porque olha só, os dois no mesmo pensamento. Mas será que estão indo, né? Porque aqui o fundo do deck é arrependimento, né? Vocês estão arrependidos de alguma coisa, buscando cura, né? Mas a harmonização tá tudo bem. Vamos lá. E vocês no 2 de copas, amor, plenitude, enfim, vamos lá. Quer dizer, o ser de luz, né? Vamos agora para os sentimentos e os medos. Eita Deus. Aqui é vocês, tá, gente? Vocês estão cheios de dúvidas, cheios de coisa na cabeça. Sempre uso essa frase aqui, compra um carro, eu compro um carro ou compro a bicicleta, né? Cheio de dúvidas, buscando coisas, achando que tem coisas escondidas, como é que eu posso dizer? Cheio de ilusões, né? Cheio de ilusões, é assim que vocês estão, tá? Uma pessoa que tá pensando demais, tem muitas, sabe assim? Qual é o medo? Que a pessoa tenha outro, que tenha surgido outra pessoa, né? O sentimento de vocês nesse momento é de dúvida. Vocês querem harmonização. Gente, aqui tem muito sentimento. Vocês têm sentimento por essa pessoa, né? Então, as emoções de vocês estão à flor da pele. Mas aqui vocês estão achando que a pessoa possa ter outro, possa ter surgido outras opções. E se culpa por isso. Olha isso aqui. Acha que é o culpado, né? De ter aparecido outras opções. E qual é o maior medo aqui da relação? É justamente esse. Que a pessoa tenha arrumado outra pessoa, tenha olhado para as outras opções, tenha visto que tem outras oportunidades, que pode ter outra vida a seguir. Esse é o medo de vocês, tá bom? Os sentimentos de vocês hoje na relação é de dúvida, mesmo buscando essa harmonização. Isso. Agora vamos ver quais são os sentimentos e os medos dele. Rainha de espadas. De paus, perdão. Rainha de paus. Olha, gente, a rainha aqui... Ai. Qual é o medo? Quais são os seus medos, né? Quais são os seus medos? Não, desculpa. Quais são os medos do ser de luz de vocês? Nesse momento, é uma pessoa que tá... O medo dela é saber que não consegue controlar os impulsos dela. Ou dele, né? Qual é o medo dele? Quais são os sentimentos? Sentimentos aqui é de desejo. Tem aqui, assim, amor, desejo. Mas o maior medo... Qual que é o maior medo aqui, né? A gente não pode deixar de dizer que a rainha de espada, de paus, desculpa, que a rainha de paus é uma rainha impulsiva, tá? É uma rainha, a gente tá falando do fogo, gente. Ela é controladora. Qual que é o maior medo aqui dessa pessoa? Perder o controle. Perder o controle, deixar a soberba falar mais alto. Por mais que queira harmonização, deixar a soberba, porque a rainha de paus, ela é soberba, tá? Então, assim, tem muito desejo por você, tem muito amor, tem muito sentimento. A gente tá falando do outro. Mas a gente tá usando arquétipo feminino porque é uma rainha de paus, mas a gente tá falando sem sexo na mesa, tá? Vocês colocam na vida de vocês o que é pra pôr, aí de vocês. Então, ou seja, aqui eu vejo alguém, né, que o maior medo aqui é deixar que a soberba fale mais alto, que fale, não, agora eu não quero mais essa harmonização, chega, não, sabe, por mais que tenha desejos, sentimentos, ela é soberba, ela é impulsiva, ela é devoradora, e o fogo, ele é devorador, né, o fogo é pra ontem, né, ela é impaciente, por mais que queira harmonização, ela é impaciente, tá? Por mais que tenha sentimento, olha o fundo do deck. Olha a outra rainha aqui, ó. Duas rainhas. Rainha de copas
e um 2 de copas. Então a gente tá falando do ser de luz de vocês, alguém que tem muito sentimento por vocês. Mas vou fazer uma coisa pra vocês, não vai ficar nessa harmonização por muito tempo não, sabe? Talvez aqui eu vejo que o maior medo dessa pessoa é a impulsividade, é a soberba, o orgulho, falar mais alto. Porque a rainha de paus, ela é orgulhosa, né? A gente tem que entender que aqui a gente tem uma rainha que eu sempre brinco e falo que ela é a dona da bagaça toda, é a rainha de paus. Então ela sabe o poder que tem. Então ela quer muito harmonização, só que assim, o ego dela fala muito mais alto aqui, muito mais alto. Então eu vejo aqui alguém que um dos medos da relação é justamente ser impulsiva demais. Enquanto você tá na dúvida se um dos seus maiores medos aqui é ser traído ou que existam outras opções lá do outro lado, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora vamos ver o futuro da conexão. Do seu lado, você tá buscando muita intuição e o oculto de novo, com medo de algo escondido, né? Então assim, buscando muita intuição, você tá buscando muita intuição. Aqui acredito, gente, que a gente tem que começar a entender que o futuro da relação aqui vai ser baseada na verdade. Algo que não está sendo dito tem que ser dito. É uma conexão boa, é espiritual. A sacerdotisa fala sobre algo espiritual, mas também fala sobre algo oculto que precisa ser dito, né? Talvez até falar das emoções, porque a gente tem a lua nessa carta aqui, 2 estrelas, então cura, né? Vocês precisam buscar a cura da relação. E a gente tem o quê? A morte. A morte. Então aqui nada mais é que as coisas precisam ser transformadas. Qual é o futuro? Ai, mas caiu a morte, Vitória. Gente, a morte com a sacerdotisa. Jesus, pelo amor de Deus. A gente tá falando, a morte é uma carta de transformação, novos inícios, né? Novos ciclos. Ciclos que se fecharam para renascer outro. Eu acredito muito nisso. Nada acaba depois de uma morte, né? Quem me conhece sabe que eu sou kardecista. Eu acredito que depois da morte é a vida, para um novo ciclo. Talvez o futuro da conexão de vocês aqui esteja baseado muito no espiritual. E isso precisa ser resolvido, né? Use um pouco da intuição e vá atrás do que vocês querem, tá bom? Isso não precisa ser necessariamente uma determinação. É para que vocês pensem, para que vocês usem a intuição de vocês. Saiba que as coisas se transformam, né? Que tudo muda, que nada é estático, tá bom? Eu vi aqui o espelho de vocês, tá muito bonito. Gente, vocês dois querem a mesma coisa. Harmonia. Vocês querem viver em paz. Vocês querem viver juntos, compartilhando, dividindo, amparando um ao outro. Um se preocupa com o outro. Olha que coisa mais linda. Eu tô feliz por vocês. E há quem diga que eu sofri, hein? Mas quando eu vejo assim uma conexão dessa do baralho... Gente, baralho diferente. Eu não ia jogar, mas a intuição falou, tira com baralho diferente. Ai, que coisa mais linda. Só que aqui embaixo os medos, né? Tem medo de ser traído. Você tem medo de ser traída. Tem medo de ver outra pessoa lá investindo naquilo que é seu. Enquanto ela é orgulhosa, ela ou ele, né? Orgulhoso, orgulhosa. Tem medo da impulsividade dela, né? E essa impulsividade aqui pode estar relacionada a tantas coisas, gente. Pode estar relacionada a tomar uma atitude errada, a fazer algo que talvez não fosse tanto do feitio da pessoa, né? E aqui, qual é o futuro da conexão de vocês? O futuro da conexão, gente, ó, intuição, né? A gente tá falando da sacerdotisa, né? Que é uma carta de mistério, buscando sabedoria, sair desse silêncio, transforma isso, gente, transforma. Super positivo isso aqui. A única coisa negativa aqui é vocês, né? Acho que tem outras opções, tem alguém lá. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse tema, podem pedir que eu faça mais vezes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais. Agora eu vou para a segunda opção. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo como forma de gratidão. E eu tô muito feliz por vocês, porque isso aqui é maravilhoso. Vamos lá? Com a segunda opção, o cristal vermelho. Vamos lá. Corta as energias. Tarô, que eu seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Todos que aqui estão, saiam daqui melhor do que chegaram. Fala aqui, tarô, para os meus queridos e minhas queridas, como eles estão na relação, né? Como eles estão, né, na relação. Eu não vou aceitar, tá, gente? Como eles estão na relação. Fala aqui, tarô. Vou explicar novamente. Aqui é como vocês estão na relação, os seus sentimentos, como ele está na relação, os sentimentos dele e o futuro da conexão, tá, pessoal? Então, opa. Vamos lá. Fala aqui, tarô. Como os meus queridos e minhas queridas estão na relação. Quais são os sentimentos e os medos dos meus queridos e minhas queridas? Não vou aceitar de novo, tá, gente? Quais são os...
Não tô sentindo de aceitar, não aceito. Quais são os sentimentos e os medos dos meus queridos e minhas queridas? E a cartinha que vai falar sobre o futuro da conexão. O futuro da conexão. Agora nós vamos para o ser de luz de vocês. O ponto de luz, a ponta de luz. Como está o ser de luz dos meus queridos e minhas queridas na relação? Como está os meus queridos e minhas queridas? O ser de luz dos meus queridos e minhas queridas na relação? E os sentimentos e os medos, tarô? Sentimentos e os medos. E agora o futuro da conexão. Aqui veio duas, eu falei, não vou aceitar, não vou aceitar só uma. Qual o futuro da conexão? Futuro da conexão dos dois. Aqui, tá, gente? Vamos lá. Você. Eita, tá até perdendo a noite de sono. Misericórdia. Olha, você tá... Como é que eu posso dizer que você tá? Você tá numa ansiedade, numa preocupação, numa culpa. Você tá perdendo até noite de sono com isso. Tá atormentado. Você tá assim. Acredito eu aqui que existe um afastamento, porque me caiu a torre aqui no fundo do deck. Tá, gente? No fundo do deck. Então, ou seja, aqui eu vejo que você na relação tá bem ansiosa, se culpando, perdendo noite de sono por isso. Tá muito no mental. E ele tá num rei de copas, né? Ele tá fechado em copas, se trancando no sentimento dele, mas tem sentimento por vocês. Eu não sei o que aconteceu aqui, né? Algo ruiu aí, alguma coisa aconteceu. Você tá muito no mental. Não sei se você vem de relações anteriores, frustradas, cheia de sofrimento, mas essa aqui é uma pessoa que tá contendo as emoções também dela. Porque o rei de copas fala sobre não... É um controle, né? Ele é o rei, né? Ele controla o reino dele. E qual é o reino dele aqui? As emoções, que é o rei de copas. Então ele controla. É alguém que tá controlando demais as emoções, mas tem sentimentos por vocês. E vocês estão muito no racional. Eu não sei o que aconteceu aí, se vocês estão magoados, estão se sentindo culpados por algo que fez. Não tenho ideia. Mas aqui é assim que ambos estão. Vamos para a segunda pergunta, que é os seus sentimentos, meus amados. 2 de copas. Vocês também têm muitos sentimentos por essa pessoa, né? Não posso deixar de dizer aqui que ambos têm muitos sentimentos um pelo outro. Mas eu acredito que o seu maior medo agora, né? Nesse momento, do 2, vocês estão na dúvida, né? Então, aquela carta onde vocês... Como é que eu posso falar pra vocês? Porque a gente tá falando do medo. Você está com medo dessa conexão ter se perdido. E acho que é isso que vocês estão perdendo a noite de sono. O maior medo de vocês é que a conexão entre vocês tenha se rompido, né? Que essa conexão tenha se esvaído, sei lá, tenha quebrado alguma coisa aí, alguma coisa aconteceu e vocês possam estar nesse momento sofrendo porque falou, agora acho que acabou de vez, né? Que aqui vocês estão afastados, tá? Não tem como dizer que não, né? Então, assim, vocês têm muito sentimento o sentimento de vocês transborda. E o maior medo? O maior medo é que essa conexão tenha se perdido. Vocês estão até perdendo noite de sono por isso e se culpando até por algo que vocês tenham feito aí. Agora vamos ver o ser de luz. O mundo. Oh, Bidu. Aqui, o ser de luz de vocês aqui, gente, vou ser bem franca com vocês. Tá na plenitude. Rei de copas e o mundo. Ou seja, ele tem plena certeza dos sentimentos, ou ela, dos sentimentos dela, tá? Tem plena certeza do que sente. Mas o maior medo aqui dessa pessoa também né? Que as coisas não se fechem, né? Sabe aquela coisa inacabada? Tipo assim, tem medo de que... Como é que eu posso explicar pra vocês?
que por mais que se tenha sentimento, que por mais que aqui aconteceu alguma coisa, tá sentindo que as coisas estão inacabadas. Esse é o maior medo da pessoa. É como se o ciclo tivesse se fechado, né? Ou ela tá abrindo um novo ciclo, mas tenha medo de que isso esteja mal resolvido, porque é o lado sombra do mundo, né? É as coisas inacabadas, é aquela falta de fechamento, né? Tá com medo. É uma pessoa. O ser de luz aqui de vocês está com medo disso. Inclusive, ó, saiu o carro aqui, né? Aqui saiu o carro e fala muito sobre, tipo, querendo avançar, falar dos sentimentos, mas um certo receio aqui, como se as coisas tivessem mal acabadas. É isso que eu vejo aqui. Essa é a palavra certa, né? A minha intuição diz muito isso. É como se a pessoa que tem sentimento, sabe que precisa se fechar em copas, mas tá com medo. Tipo assim, sabe aquela coisa que aqui eu vejo que vocês não estão juntos, tá? Não tem como. Não estão juntos. E talvez por isso, né? Provavelmente por isso essa pessoa tá com medo. Tipo assim, será que esse ciclo se fechou mesmo? Será que cada um vai pro seu canto? Sabe aquela coisa? Vou me fechar aqui no meu sentimento e... Mas vamos ver a conexão da relação? Vocês no Pajem de Copas, na imaturidade, e o Ser de Luz no 2 de Pentáculos. Olha, aqui o que eu vejo aqui? O futuro da relação de vocês é bom, né? Por mais que o Pajem ele queira tudo pra ontem, enérgico, é aquela, né, explorador, né? É aquela coisa assim. Desculpa, a gente tá falando Pajem de Copas. Por mais que esse Pajem de Copas seja sonhador, aqui eu vejo que o futuro da relação de vocês é que tem que gerar mais gentileza, mais flexibilidade, que as coisas não sejam tão rígidas, mas é um futuro que as coisas vão se equilibrar, vocês vão deixar a emoção falar mais alto, vão deixar até a imaturidade um pouco de lado, vão tentar ser flexíveis um com o outro. É um futuro positivo, eu não vejo aqui um futuro negativo, muito pelo contrário. Eu vejo aqui nesse Pajem de Copas que vocês vão tentar ser mais sensíveis, né? Tô falando de vocês aqui. Vocês vão tentar ser mais sensíveis com o parceiro, com a parceira. E aqui eu vejo que o parceiro ou a parceira vai tentar ser mais flexível, vai tentar entender mais as coisas, né? Mas eu acredito que aqui vocês estão afastados, tá? O futuro da relação aqui é equilíbrio. Se não houver equilíbrio, né? Vitória, mas se a gente tá afastado. Gente, eu acredito que possa ter um retorno, porque tem um carro aqui, né? Querendo avançar. Tem no fundo do deck do Ser de Luz, existe até o mágico aqui, o mago, querendo se manifestar, querendo uma conversa, que é a Rainha de Espadas. Espada é comunicação, né? É o mental. Então, querendo aquilo, né? Pensando demais no que vai fazer. Eu vejo muito isso aqui. Enquanto vocês estão na torre, estão na justiça, equilibrando, né? Buscando, como é que eu posso dizer assim, ser corretos, tentando dar uma troca com clareza. Eu vejo muito aqui, tá bom? É uma tiragem aqui, um espelho assim bem interessante, porque eu vejo que o Ser de Luz gosta, tem sentimento, mas tem alguns medos, fechos de ciclos inacabados, medos de demonstrar até o sentimento. Aqui eu vejo você perdendo noite de sono, medo dessa conexão também ter acabado. Vocês dois estão com os mesmos medos, né? Tipo, ambos com medo de um ciclo não ter fechado, o outro com medo da conexão ter se perdido. Enfim, mas eu vejo que aqui se houver uma conversa, uma busca, né, com entrega, a conexão é boa, tá bom, gente? Gratidão a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se gostou. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de curtir como forma de gratidão, tá bom, meus amados e minhas amadas?